Ela começa primeiramente pela proteção ao meio ambiente. O nosso jardim busca preservar a vegetação de restinga. Nele se preserva os cactos, as bromélias e as salsas de praia. Seguindo aqui pela Alameda, veremos algumas dessas plantas nativas da Mata Atlântica. Como ao lado nós temos a aroeira da praia. Seus frutos são muito procurados pelas aves, principalmente pelo sabiá. Ficou comprovada a sua eficácia no tratamento de pele, mucoses e gengivite. Temos aqui também o dendenzeiro. Seu fruto é um dendê que possui uma cor avermelhada quando maduro. E o seu coco é muito duro. É daqui que extrai-se o azeite de dendê, que é muito utilizado na culinária baiana. Aqui acima temos o pau-brasil, essa ave espinhosa. Ela é da espécie dos Caesalpinas estinata, que significa como espinhos, mas a sua variedade é muito grande. Para os tupis, ela é conhecida como ibirapitanga, que significa madeira vermelha. Temos aqui a pitangueira, também é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Além do sabor da fruta, que é usado em sorvetes, licores e também geleias, suas folhas é usada na medicina popular como chás para gargarejo, diuréticos e afecção no fígado. Cajueiro, seu fruto é uma castanha que ela depois de torrada é conhecida como castanha de caju. É depois daí que desenvolve-se, porque muitos pensam ser o fruto do cajueiro, mas é o que chamam de caju, mas o fruto é a castanha. Bem, nós vamos agora conhecer o Salão de Portugal, onde nós vamos ver algumas histórias dos navegadores portugueses. Tendo alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma das exposições, vocês poderão falar. Ao lado temos o fundador do memorial, o professor Wilson Cruz, a sua esposa Lúcia Maria, e aqui as demais fotos são de nossos beneméritos. Temos aqui alguns quadros de azulejos portugueses, lembrando vocês que são apenas réplicas. Para recepcioná-los, temos a Torre de Belém. Está erguida às margens do Rio Tejo, em Lisboa, Portugal. Daqui partiu grande parte das expedições portuguesas rumo ao mar desconhecido. A expedição cabralina também partiu deste local. Temos aqui uma vela, cujo centro dela está ornamentada com uma cruz da Ordem de Cristo. Esta cruz era para os portugueses um símbolo nacional, pois sob o símbolo desta cruz Portugal nasceu, expandiu-se e universalizou-se. Infante Dom Henrique, idealizador da expansão ultramarina portuguesa, ele é que fundou a Escola de Sagres, uma escola que aperfeiçoava os navegadores. Mas podemos perceber que essa escola nunca existiu em paredes, enquanto espaço físico, mas sim no sentido filosófico da palavra escola. Temos aqui uma réplica fiel de azulejos, onde está retratando uma cena marítima e outra campestre,
pintado azul sobre branco. O original fica situado no Museu do Azulejo em Lisboa. Colocamos ele aqui justamente pela sua beleza e também por possuir uma grande riqueza em detalhes. Mundo fechado, espécie de mapa mundi da época. Só está registrado aqui o que era de domínio popular para os portugueses. Como todo o mar Mediterrâneo, também a Europa e parte do continente africano. Na época, esse planisfério ficava posto de cabeça para baixo, como está aqui agora, que era para confundir a cabeça dos portugueses, para que eles não viessem a se aventurar os mares sem o conhecimento do rio. Novamente a figura do infante Dom Henrique, porém um pouco mais velho. Como eu havia dito, ele foi o fundador da escola de Sagres. Gil Eanes foi um de seus discípulos, por isso ele ter se tornado um grande navegador português. Ele que se atreveu a desvendar os perigos do mar tenebroso quando contornava o Cabo do Bojador em 1434. Bartolomeu Dias, ele que teria descoberto o caminho marítimo para as Índias, quando cruzava o Cabo das Tormentas, depois chamado de Cabo da Boa Esperança, pois havia esperança de chegar às Índias. Quando ele rumava para lá, sua embarcação naufragou e ele morreu, justamente onde ele foi o primeiro a contornar. Ele morreu sem realizar o seu grande sonho, que era chegar às Índias. Porém, Vasco da Gama, seguindo a mesma rota que Bartolomeu Dias teria deixado, porém 10 anos depois, conseguiu atingir as Índias com sucesso. Temos aqui um quadro feito por um pintor daqui da região, onde está retratando a expedição de Cabral, só que porém retornando para Portugal, pois Cabral saiu de Portugal com 13 embarcações e voltou apenas com 5, como mostra o quadro. Duarte Pacheco, este nobre navegador português que teria chegado 2 anos antes da chegada de Cabral, porém ele teria chegado nas proximidades do Pará e Maranhão, região que na época pertencia oficialmente à Espanha. Ele era um navegador português. Precisou guardar sigilo absoluto dessa sua viagem, e para dar conta ao rei e redigir este documento, todo escrito em uma linguagem cifrada, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem para ler quando acabar todo o trajeto, que aí poderão retornar aqui e ler com atenção. Temos aqui 3 grandes reis de Portugal. Dom João I, mestre da Ordem de Avis, era uma ordem de cavalarias que tinha por objetivo combater os mouros. Dom João II, o príncipe perfeito, foi a maior figura da dinastia de Avis, e ele que estava no poder quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que concedia a Portugal o direito da nova terra e dividiu o mundo em 2 partes. O Dom Manuel I, o venturoso, assim denominado por colher frutos do ideal expansionista sonhador, o infante Dom Henrique, concretizado por Dom João II, e era ele o rei de Portugal, quando realmente todas as grandes descobertas haviam acontecido. Quando em 1498 Vasco da Gama atingiu as Índias e em 1500 Cabral chegou às terras do Brasil. Bem, aqui acima desta mesa nós temos uma Bíblia. É uma tradução da Bíblia portuguesa da Era dos Jerônimos, onde aqui retrata que desde aquela época os portugueses tinham um profundo conhecimento em religião. Ao chão temos a réplica de um relógio solar. Na época os portugueses só viam mais horas, das 7 da manhã até as 4 da tarde, pois era o período que havia sol. Esse relógio funciona assim: o sol bate nesta lâmina e a sombra da lâmina forma mais horas. Agora deve ser mais ou menos quase 2h30. Quase 2h20. Interessantíssimo. Interessante. Eles fazem assim mesmo, estão aprendendo de geografia.
Temos aqui o brasão da família de Cabral. Criavam cabras na cidade de Belmonte, lá em Portugal. Poderia ter surgido daí o sobrenome de sua família. Cabras, Cabral, Cabral, Cabras. Temos aqui também a iluminura do Cabral, onde está toda moldurada, como os brasões e os nomes da época. Aproveitamos também para contar uma particularidade do nome do nosso descobridor oficial, pois até o grande efeito dele tomar posse na Nova Terra chamava-se Pedro Álvares de Gouveia, ou seja, ele assinava o sobrenome de sua mãe, Isabel de Gouveia, pois na época o privilégio de assinar o sobrenome do pai só era concedido ao filho mais velho. Mas por em 1501, Dom Manuel, rei de Portugal, concedeu a ele a honraria de passar a chamar Pedro Álvares Cabral, descobridor oficial das terras do Brasil. Vemos aqui o mapa de Cantino, sua data de 1502, e foi o primeiro mapa que registrou o contorno da nossa costa. Está registrado aqui um feito único por Cabral, que foi unir apenas uma viagem em 4 continentes: o continente europeu quando saísse de Portugal, o continente americano quando chegasse à costa do Brasil, o continente africano que eles conheciam muito bem, e as Índias, que era o seu grande destino. Ao meio do salão, para encerrar, temos a figura de um arco medieval. Tem uma simbologia muito grande, pois se nós olharmos bem aqui ao centro dele, podemos perceber que deixamos para trás a velha ideia do mundo fechado, que prevaleceu na Idade Média, e passamos assim para uma nova era da humanidade, a Idade Média que se finda com a Idade Moderna que se inicia com novas descobertas portuguesas e o Brasil inserido neste grande contexto histórico da humanidade. Nós vamos agora conhecer a reprodução de uma oca indígena, logo após a réplica canal. Aí quando retornarem, poderão estar passando por aqui para ler e fotografar. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que possa responder, poderão falar.